Prezados irmãos, eu vou ler aqui um texto da palavra de Deus para nós meditarmos, que está no livro de Mateus, capítulo 5, do verso 10 ao verso 12, que diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Amados irmãos, nós estamos vivendo em um momento que nós vamos ser perseguidos por causa da palavra de Deus, por pregarmos determinadas atitudes que a Bíblia reprova, que a palavra de Deus reprova. Por exemplo, adoração de espíritos enganadores, ideologia de gênero. Estes assuntos e demais assuntos que muitos irmãos possam pregar para transmitir a palavra de Deus, muitos serão perseguidos por causa disso. Nós vivemos em um país hoje que o governo quer apoiar ideologia de gênero e demais atitudes contrárias à palavra de Deus. E aqueles irmãos que pregarem, que falarem que isto, que estas atitudes Deus não aprova, muitos serão perseguidos, acusados de preconceito, intolerância religiosa, homofobia. Muitos serão acusados disso. Mas nós não devemos deixar nos abater. Não devemos nos deixar nos abater por causa disso. Eu lembro até que no tempo de John Hus, né? John Hus, o Martinho Lutero, eles foram perseguidos por querer transmitir e pregar a palavra de Deus. John Hus foi até queimado na fogueira por ele defender determinadas atitudes que naquela época o governo não aceitava. Porque John Hus defendia atitudes que Deus aprovava, que Deus ensinava. John Hus defendia o que a palavra de Deus dizia. E aquele pessoal daquela época era contrário, não aceitava. A Bíblia era proibida. E John Hus foi até queimado, né, na fogueira. Lembro também que, inclusive, os nossos apóstolos, né, lá na época, em Atos capítulo 5, do verso 25 ao 33, fala que os apóstolos foram presos e levados lá a Sinédrio e foram interrogados, porque eles eram proibidos de falar de Jesus, e o pessoal souberam que eles estavam ali falando de Jesus e foram atrás deles. E assim, certo? Acontece até em outros países, né? Países comunistas, que é proibido a palavra de Deus. Quantos irmãos nossos, né, são acusados e até morrem por causa disso, por causa de pregar a palavra de Deus. E aqui no nosso Brasil, vai acontecer isso. O governo quer defender determinadas atitudes que vão contra a palavra de Deus. E aí, você, meu irmão, você vai se acovardar em pregar a palavra de Deus? Você vai se acovardar em pregar a palavra de Deus? A palavra de Deus, né,
ele diz: bem-aventurados são aqueles, né, que lutam em favor da justiça por causa do reino dos céus. Amados irmãos, eu quero ler aqui um texto que está no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas, capítulo 21. Vamos ver Lucas, capítulo 21, verso 19. Lucas, capítulo 21, aliás, verso 12. Lucas 21, 12. Que diz: mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença dos reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Amém? A própria palavra de Deus, ela diz que vai acontecer isso, assim como aconteceu com os profetas. Vai acontecer também nos nossos tempos atuais. Muitas pessoas, muitos irmãos nossos, irmãos verdadeiros, porque tem aqueles que são covardes. Tem aqueles que são covardes, mas muitos irmãos nossos que são verdadeiros, que vão pregar realmente a palavra de Deus, pregar a verdade, mesmo que o governo proíbe, mas eles vão pregar a verdade. E a palavra de Deus, ela já relata aqui que muitos serão perseguidos por causa do nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, que nós devemos estar atentos às coisas que acontecem ao nosso redor. Mas nós devemos fazer o ide que Jesus nos pede. Lá no livro de Marcos 16, verso 15, disse: e Jesus disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Isto é o que Deus deseja de cada um de nós, que possamos pregar a palavra de Deus sem ter medo de repressão, de governo ou de quem quer que seja. Nós devemos transmitir a verdade. Bem-aventurados, felizes são aqueles que serão até perseguidos por causa do nome de Jesus. Que Deus nos abençoe grandemente.